Bom dia, oitavo ano, ou boa tarde para quem está assistindo à tarde, né? Hoje, eu falei para vocês que a aula de hoje seria exercícios da apostila referente ao conteúdo que nós vimos na aula passada, né? Que foi roteiro de cinema, que está na unidade 3. Então, vocês vão pegar aí a apostila de vocês. Deixa eu passar o slide aqui. Pega a apostila. Coloque aí na página 66, para a gente poder ler, né, o texto e responder as questões, tá bom? Então, peguem tudinho, lápis, caneta. Vocês vão pausar o vídeo quando houver a necessidade de pausar, né? Então, após pegarem a apostila, abram na página 66. Então, vamos lembrar que nós falamos na aula passada, né, sobre esse gênero textual chamado roteiro de cinema. Nós falamos um pouquinho sobre essa parte visual do roteiro, para que serviu o roteiro de cinema, né, para que era feito. Eu trouxe para vocês dois exemplos, né, para a gente poder ver exatamente essa estrutura no papel, porque fica mais fácil, né, na parte visual, a gente mostrar para vocês passo a passo do roteiro. E hoje a gente vê um outro exemplo, que já é o exemplo da apostila, né? Exemplo esse que a gente vai praticar um pouquinho, tá bom? Que se encontra aí na página 66. Então, vamos ler o texto, que começa assim, lendo o texto. O texto que você lê a seguir é um trecho de um roteiro de cinema. Leia o título e observe as imagens que acompanham o texto. O filme O Palhaço, dirigido e encenado por Selton Mello, foi lançado em 2011 e narra a história de Benjamin, que trabalha no circo junto do pai, formando a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Você já assistiu esse filme? Leia o texto a seguir e conheça um pouco da história. Então, né, esse roteiro, né, vem do filme O Palhaço, né, foi dirigido por Selton Mello, que também foi o autor do filme, né? Ele também encenou o filme em 2011, que narra a dupla, né, de pai e filho de palhaços, o Pangaré e o Puro Sangue, que são os nossos personagens. Então, vamos começar a ler aí o roteiro do filme O Palhaço. Então, nós temos aqui, né, como eu já tinha dito para vocês, que começa sempre com um pedaço da cena, que vem com o cabeçalho, né? Que está aqui no início, com essas letras maiores destacadas, né? Que é a cena 1. Esse já não é interno, já é externo, né? Lembra que nós vimos quando eu expliquei para vocês essa parte, eu falei que poderia vir escrito interno ou externo, né? O int é interno, este é externo, que se passa, né, na estrada de terra, no canavial e é de dia, né? Então, esse cabeçalho nos informa disso aí. Então, vamos ver a ação. Ó, Glória, de 27 anos, cortadora de cana, trabalha sobre um sol escaldante. Outros cortadores de cana estão ali trabalhando também. Ela observa a caravana de Circo Esperança vindo em sentido contrário, a caravana passa por ela. Então, aqui é uma ação, né, que fala sobre a Glória, que de 27 anos, e é cortadora de cana. Né? Nesse momento, ela está ali com outros cortadores de cana, e, e ela está vendo essa caravana, né, de circo passar pelo local onde ela está, né? O nome do circo é Circo Esperança. Então, isso aí, ele está mostrando, né, uma ação, o que está acontecendo naquele momento. Aí ele bota assim, créditos iniciais. Aí ele já bota um outro cabeçalho. Lembra que eu falei para vocês, né? Esse aqui já dá esse exemplo de mais de um cabeçalho naquele momento de cena. Aí ele bota, esse já é interno, ó. Interno, não é externo, ó. O int é interno e este é externo. Então, isso aqui é bom vocês destacarem. Vou botar aqui de marca-texto, ó. Int, interno, este e externo. Perfeito? Interno e externo, tá? Aí esse aqui já passa no acampamento,
Aí tem o camarim de Benjamin e também é de dia. Plano geral fixo de um pequeno camarim de circo. Pela fresta da janela, semi-fechada, entra um pouco de luz. O calor é grande. Uma mini arara com roupas, malas e bolsas muito usadas, uma cadeira. Foto da trupe em um porta-retratos. 0. Uma bancada e espelho pequenos e tudo meio improvisado. Então, isso aí é a ação, né, que está acontecendo naquele momento. Aí aqui eu já tenho, né, um personagem, ó, o Benjamin. Percebam que aqui no anterior o personagem que apareceu foi a Glória, né? Aqui já apareceu o Benjamin. O Benjamin, 35 anos, se levanta da cama com dificuldade por conta do velho problema no joelho esquerdo e atravessa o quadro. Com uma metade do óculos na mão, Benjamin termina de pintar o rosto. Lola, 28 anos, entra intempestivamente, toda folgada, senta-se numa banqueta e põe os pés para cima. Lola, olhando em volta. Esse olhando em volta, né, é uma observação. Lembra que eu expliquei para vocês, né, na aula passada, que a observação ela vem entre parênteses, né? Esses dois momentos aqui a gente não tem os personagens dialogando, a gente tem cada ação desses personagens, né? A ação do Benjamin, que o Benjamin estava fazendo, e a ação da Lola, que a Lola está fazendo. Aí agora entrou a Lola com uma observação. Aí até quente aqui dentro, né? Aí a gente já tem o diálogo da Lola, né? Então vocês percebem que dentro desse roteiro aí nós já temos algumas informações que contém mesmo o roteiro, né? Aí ela falou: Benjamin abre um portal de tecido, respirando um pouco de ar. A luz invade e possibilita uma visão melhor do ambiente. Foi a ação. A Lola: você devia ter um ventilador. Lola se levanta calmamente e sai. Benjamin segue seu ritual de preparação. Pelo espelho, se materializa metade do palhaço Pangaré. Então, Pangaré é o Benjamin. Então, o palhaço Pangaré é o personagem Benjamin. Um tempo em Benjamin se olhando no espelho. Então, nesse momento, aí a gente só apareceu fala, né? 2 momentos de fala da Lula. O resto são as ações dos 2 personagens, Lula e Benjamin. Aqui nós já temos um terceiro cabeçalho. Aqui, ó, o terceiro cabeçalho, que também, se é interno, se passa no acampamento do circo, na coxia e também de dia. Pangaré caminha taciturno na direção do picadeiro e cruza com Tony Lobianco, 36 anos e é mágico. O diálogo a seguir é ágil, em movimento e sem suspender as passadas rápidas. Ao fundo, vemos meio quilo, 30 anos. Aqui nós temos um outro personagem. Treinando malabares Pangaré. Quantas pessoas? Aí já temos o diálogo do Pangaré. A Pangaré falando. Quantas pessoas? Aí o Tony Lambianco fala. 57. Contando o prefeito Romualdo, a mulher dele e a Nancy, cabeleireira. Ela é meio seguenta e usa óculos fundo de garrafa. O povo adora ele. Aí o Pangaré. E meu pai? Aí o Tony Lambianco. Normal. Os dois chegam na coxia. A música cresce. Aqui nós temos, né, a continuação aqui do... Ó, ele bota terceiro A, né? A terceira cena, que é a continuação. Ainda continua sendo externo no circo, na coxia e de dia, no mesmo lugar. Chico Lorota, 45 anos, e seu irmão João Lorota, 27 anos. Temos mais 2 personagens. Tocam de tudo na sua bandinha de 2, fazendo a trilha sonora ao vivo do espetáculo. Ao lado dos músicos, uma plaquinha diz: proibido atirar nos músicos. Pangaré vê de costas o palhaço puro sangue de 60 anos, que é o irmão dele, né? É o pai dele, lembra? Nós vamos ter os 2 palhaços, pai e filho. O casal de trapezistas, Robson Félix, de 30 anos, e Lara Lane, de 25 anos, termina seu número de trapézio. Chico Lorota 9.
Eles foram os trapezistas Robson Félix e Lara Lane. A música aumenta, Pangaré entra com tudo em cena. Aqui nós já temos a quarta, né? Ó, que vai ser no interno, no circo, lá no picadeiro e também de dia. Aí o Pangaré. O que os senhores verão só é possível ser realizado por homem de alma sobre um homem de alma nobre e que sejam bacharéis em cardiologia e metafísica. Peço suas palmas calorosas para esse mito, esse homem que atravessou o deserto sem dormir, subiu montanhas sem comer, atravessou mares sem mentir e que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês. Recebam o grande, o fabuloso, o sensacional, puro sangue, aplausos efusivos. Puro sangue entra com sua maleta psicodélica e faz seu número. Então, esse momento que a gente viu todo aqui, ó, foi o diálogo, né? Foi a fala do Pangaré. Aqui já é, a partir daqui, né, a ação, né, do palhaço puro sangue. Abre a maleta e sai uma bexiga. Ele agradece os aplausos, tal qual um oriental se curvando de forma grotesca em salamaleques intermináveis e fazendo com que os aplausos não terminem nunca, até que encontra uma moeda no chão e guarda no bolso. Puro sangue se aproxima do proscênio, onde estão sentados o prefeito Romualdo, de 45 anos, ao lado de sua esposa Nancy, de 35 anos. Aí o puro sangue, tudo bem? Romualdo, timidamente. Esse timidamente é a observação, porque está entre parênteses, né? Tudo bem. Aí o puro sangue. Não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado. A plateia ri, o casal fica sem graça. Puro sangue. Tudo bem. A Nancy, constrangida. Constrangida também é uma observação. Tudo. E o puro sangue. Qual é o seu nome, moçoila vistosa? A Nancy. Nancy. Aí o Pangaré. E isso lá é nome que se apresente? A criançada vai ao delírio com sua sagacidade. O puro sangue. Só falta a senhora me dizer que é esposa do maior prefeito da América do Sul das Áfricas. O prefeito ficou orgulhoso. Todos se divertem. Aqui nós temos, né, mais um momento, né? Já é o sétimo cabeçalho, o 7. Acontece externamente no acampamento e de dia. O prefeito Romualdo e sua esposa Nancy se aproximam de Benjamin. Eles se cumprimentam com um aperto de mão. O Romualdo. Maravilhoso! A cidade agradece a presença de uma trupe tão talentosa. Qual é a sua graça, amigo? O Benjamin, cumprimentando de novo. Aqui é uma outra observação. Muito parece. Anda meio sem graça, mas meu nome é Benjamin. O prefeito dá uma risada larga enquanto o Borrachinha se aproxima. Romualdo. Quero convidar vocês para almoçarem lá em casa. Será um prazer receber artistas tão talentosos. Aí o Borrachinha. Mas pode ir todo mundo? A Nancy. Sim. Aí o Benjamin. Mas todo mundo? O senhor quer dizer todo mundo? Todo mundo? Ai, que parece, esse palhaço é muito engraçado, né? Então, aqui foi assim, ele não passou todo o roteiro, né? Como eu disse para vocês, foi apenas um pedaço, né? Algumas cenas que ele colocou para a gente poder responder aqui as questões. Mas é bom vocês saberem, né? Toda essa parte estrutural do roteiro. Eu acho que agora a gente conseguiu, né? Ficar ainda melhor nessa parte de estrutura, né? Quando acontece, né, o cabeçalho, as ações, os personagens com os diálogos, né, as observações, aonde está escrito interno, onde está escrito externo, né? Isso ficou bem evidente, né, em todos os exemplos que nós vimos na aula passada e hoje, né, com esse pedaço do filme Palhaço. Então, vamos ao número 1, vamos ver o que está pedindo. Após ler o trecho do roteiro de O Palhaço, explique com que objetivo esse gênero textual é produzido. Então, ele quer que vocês coloquem aqui, que vocês expliquem, né?
Aqui, ó. O objetivo do roteiro, né? Qual é o objetivo do roteiro? Para que serve o roteiro, né? Exatamente para que a gente conversou na aula passada, né? Para a produção de um filme. Sendo que essa produção, o roteiro, ele serve, né, como ponto-chave, como ponto inicial, né? Como, vamos dizer, como a base do filme, né? Para que esse filme saia, é importante, é necessária a produção do roteiro, né? Então, o objetivo do roteiro é exatamente isso, servir, né, como ponto inicial, como chave, como uma base da produção de um filme, ok? O que nós conversamos na aula passada. A número 2 diz assim: para que tipo de leitores o roteiro de cinema é produzido? Então, para vocês, para quais são as pessoas, né? Eles chamam aqui de leitores, as pessoas que vão se interessar o roteiro. E aí? Bem, o diretor, né? É muito importante que o diretor tenha o roteiro do filme, né? Para os atores, para esses atores saberem, né, as suas falas, as suas ações dentro de filme. Eu acho que isso aí o roteiro não tem como fugir, né? Diretor, ator, toda a equipe que vai compor, né, o filme, né, essa equipe de filmagem, né, também serve para os produtores, né, para os figurinistas que tem também, e lembrando que tem gente, tem pessoas, né, que estudam cinema, né? Então, essas pessoas que estudam cinema também é muito importante, né? Até acesso aos roteiros para saber como funciona, porque futuramente, né? Hoje eles estão estudando, mas futuramente eles estariam ali, né, participando dessa produção de cinema. Então, é importante esse roteiro também. Ok? Então, conferindo aí nosso gabarito, né? O objetivo do roteiro, ó, é uma sugestão, né? Servir como base para a produção de um filme, né? Como ponto inicial, como chave, né? Do que nós conversamos na aula passada. E para que serve, quais são os leitores do roteiro, né? É importante a gente lembrar que para a equipe de filmagem, para os atores, para o diretor, perfeito? E para aquelas pessoas que também estudam cinema. Perfeito? Foi o que está escrito ali. Aqui eu coloquei novamente o nosso texto, para a gente não precisar voltar, porque percebemos que é né, um pouquinho grande. E aí está o número 3, que diz assim: releia o seguinte trecho. Puro sangue, tudo bem? Aí o Romualdo timidamente, tudo bem. Puro sangue, não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado. No contexto quem foi empregado, que efeito a última fala do palácio, puro sangue, provocou na plateia. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Por aqui. Puro sangue, tudo bem? O Romualdo timidamente, tudo bem. Aí o puro sangue, não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado. Aí está escrito, a plateia ri e o casal fica sem graça, né? Então, como ele é um palhaço, aqui. Aí ele diz ali no contexto, né? Esse efeito aí, não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado, provocou na plateia, a gente acabou de ler, que a plateia riu, né? Ou seja, provocou humor, eles acharam graça, né? Essa é o que provocou na plateia. Aqui tá o nosso gabarito, olha lá, provocou humor, levantando a plateia ao rir. É o que a gente leu aqui no texto, né? Ele informa essa ação da plateia, que a plateia riu, mas que o casal ficou meio sem graça, né? Na B ele fala assim: se essa fala fosse empregada em outro contexto, que não tivesse como objetivo o humor, que ideia ela transmitiria? Vamos supor, né, que essa fala, não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado, não fosse ali, né, num circo, tratando de um palhaço respondendo, né? Seria de rir, as pessoas iriam rir? Não, não ia ser humor, né? Seria grosseiro, né? A pessoa fala, não estou falando com você, estou falando com essa pessoa que está do seu lado.
né? A pessoa está sendo grossa, né? Então, nesse contexto, tirando desse contexto de ser um circo, de se tratar de um palhaço, né? De gerar humor, essa fala, em outro momento, seria uma fala grosseira, ok? Aqui está o nosso gabarito, ó. Transmitiria uma ideia de algo grosseiro, mal educado. Muito bem, aqui nós estamos a continuar o nosso texto novamente para a próxima pergunta. C. Identifique e transcreva mais uma fala do palhaço puro sangue empregada para conferir humor à situação que, se fosse usada em outro contexto, teria um efeito não muito agradável. Então, ele quer... Essa mesma situação que aconteceu aqui, né, dele falando que não é com ele, que é com a Pocita do lado, foi logo na sequência, né? Deixa eu pegar a sequência novamente aqui. Aqui, ele fala, tô falando com você. Aí ele continua, né? Aí o Puro Sangue, tudo bem. Aí a Nancy, constrangida, fala tudo. Aí ele, Puro Sangue, qual é o seu nome, moçola vistosa? Aí a Nancy, é Nancy. Aí o Pangaré, e isso lá é nome que se apresente? Então isso aqui também é uma fala, né? Que aqui, ó, a criançada vai ao delírio com sua sagacidade. Aqui, essa fala, né, que ele está falando mal, né, do nome da pessoa, as crianças foram lá num ponto-chave de achar o humor de engraçado, né? Mas a gente falar, né, que o nome da pessoa não é um nome, né, apresentável, como ele fala, isso lá é nome se apresente, é também uma situação de ser grosseira. Então, esse aí é um outro exemplo, né, de que para ali, para aquele momento, virou humor, mas que fora desse momento seria uma fala desagradável, né? Que é o que ele pede aqui. Aí tá aqui a nossa fala, ó. Isso lá é o nome que se apresente? Vamos falar do nome da Nancy. Aqui é o texto novamente. Vamos para a questão 4. Assim como outros textos narrativos, contos, fábulas, romances e crônicas, o roteiro de cinema apresenta uma história e os elementos básicos de uma narrativa. Fatos, personagens, tempo e lugar. Considerando as informações, responda ao que se pede. A. Que personagens fazem parte das cenas descritas no roteiro? Comente o papel de cada uma delas na história. Então, vamos lá, né? Nessa história que a gente acabou de ver aqui, vamos voltar aqui, tem muitos personagens, perfeito? Deixa eu botar no início. Aqui, ó. Aqui a gente já tem a Glória, né? Aqui, ó. Vamos falando de cada um, né? Aqui temos a Glória, que ele cita que é, né, uma cortadora de cano. Perfeito? Então aqui a gente já tem um personagem, né? E sabendo que ela faz ali uma cortadora de cana que está observando a caravana do circo passar, né? Esse é o momento. Aí nós temos o Benjamin, né? Que pertence ao circo, aqui já começa algumas pessoas do circo, né? Ó, o Benjamin, temos a Lola, aqui, nesse momento aqui são personagens do circo, né? O Benjamin, ele é o palhaço Pangaré. Então, você pode colocar o Benjamin, o palhaço Pangaré, com uma característica dele, né, para saber quem é. E aqui nós temos a Lola, né, nesse momento aqui. O que mais que aparece aqui pra gente? Aqui já aparece o Tony Lambianco, que é o mágico. Nós temos o meio quilo, que é Malabares, né? São personagens também do circo. O Pangaré a gente já falou, né? Também que é o palhaço. Mais um, né? Que é o Benjamin, que já tinha dito. Aí aqui já entra o Chico, o Chico Lorota e o irmão João Lorota,
né, que tocam na bandinha, pertence à bandinha. Nós temos o palhaço Puro Sangue, que é o pai do Pangaré, né, que é o pai do Benjamin, que também é um palhaço. Nós temos o casal, que são dos trapezistas, que é o Robson Félix e a Lara Lani. Não esqueçam que é o casal de trapezista. O trapezista, vamos comenta, por enquanto são esses aqui. Vamos ver mais para baixo. O Chico Lorota, que faz parte da banda, a gente já viu, já falou. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Aqui continua ainda falando dos palhaços. E agora aparece o prefeito Romualdo e a esposa Nancy, né, que também estão aí dentro da história, né? Aqui continua eles mesmos. Romualdo, Nancy, Benjamin. Aí aparece o Borrachinha. Aqui no final da história nós temos o Borrachinha. Né? Aí, o Borrachinha. E são esses personagens que compõem, né, o nosso texto. Percebam que tem bastante gente, né? Aí ele pede para comentar o papel de cada um deles, vocês podem botando, né, as características que cada um faz, né, no circo, né, e com o prefeito e a esposa do prefeito, né, que é o Romualdo e a Nancy. O restante você pode botar como trapezista, palhaço, né, vai colocando cada um, pertence à banda, que aí você demarca como uma descrição de cada um deles. Então, aqui está os nossos personagens: Glória, Benjamin, Lola, Tony Lambianco, Chico, João, que são irmãos, Puro Sangue, que é o pai do Pangaré, que é o Benjamin, Robson, Lara, o Borrachinha, o Mequinho, o prefeito e a esposa do prefeito. Esses são os nossos personagens. Com bastante personagens. Tem que voltar ao texto com calma, né? Ler novamente para achar esses personagens. Próximo. B. Como é o lugar para onde a caravana está dirigindo? Elementos foram empregados para caracterizá-los, né? Nós vimos no início do texto, aqui, ó, a nossa personagem está cortando cana. Aqui, ó. A Glória, ela está, né, ó, cortando cana. Então, se ela se trata de um lugar rural, perfeito? Então, uma região agrícola, né, onde cultiva-se cana. É isso que vocês vão colocar, tá bom? Vamos passar para a pergunta, para a próxima pergunta. C. Os elementos foram para caracterizar, vocês podem fazer essa descrição, né? Agora, cortando a cana, se trata de um lugar onde, né, cultiva a cana. C. Em que lugares acontecem as cenas narradas? Nós já percebemos, né, que passa no início, né, o camarim, que é o camarim do Benjamin. Primeiro, né, o início da cana, onde a Glória está, que é onde está se passando a caravana, né? Depois ele fala, ó, camarim. Então, aqui vocês podem pegar exatamente onde está, ó. No caravial, depois no camarim do Benjamin, né? Que é onde passa essas ações dele. Aqui, ó, no circo, ali, acampamento do circo. Que é o acampamento, né? Na coxia e no palco, né? Que é onde acontece tudo aí. O acampamento é o final. E o palco, que é onde narra a cena. Então, ó, em que lugar vocês podem botar isso, né? Lá no canavial, no camarim, na coxia, no palco e no acampamento, tá bom? E no circo. A gente já viu a área interna do circo. Perfeito? Essas são as cenas. Então, ali a B passa-se ela numa região agrícola de cultivo de cana, e os lugares, ó, o canavial, o camarim do Benjamin, o palco, a área interna do circo, a coxia, picadeira, a gente esqueceu de picadeira, e a área externa do acampamento, que é o final, né,
da história. E 5. Cada uma das cenas é marcada por um número e um título. De que maneira esse título aparece destacado para se diferenciar das falas dos personagens, das rubricas ou notações técnicas, né? Vocês podem perceber com letras maiores aqui, ó. Aqui, ó. Na 7, aqui, ó. Na parte externa do acampamento de dia, né? Então, com letras maiores, letras maiúsculas, letras destacadas, perfeito? Então, é assim que ela aparece. B. Nesses títulos aparecem as abreviações INT e EST. A gente já falou sobre, né? Que é interno e externo, né? Foi o que a gente falou. Aí ele bota o que elas significam, explique-as, né? Acabamos de dizer. É o local interno, o local externo. Perfeito? É isso que elas significam. A explicação é essa, onde vai se passar. Se passa no local interno, se passa no local externo, tá? C. Que outras informações são apresentadas nos títulos dessas cenas? Quais são as outras informações? Então, além de aparecer interno e externo, né, ele aparece o local. Né? Neste caso aqui do 7, por exemplo, é num acampamento e qual é o momento? É de dia. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser de noite, pode ser de tarde, de madrugada. Vamos procurar outro aqui. Ó, esse aqui, ó, é no ambiente externo do circo. Qual é o local? Na coxia e de dia. Então, além, né, de ser interno e externo, ele demarca o local, né, que vai ser passado, né, e o momento, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. Perfeito? Então, essas são as outras informações. Vamos conferir o nosso gabarito, né? Ele é destacado, né, com letras maiores, maiúsculas, né, para poder demarcar, ou as abreviações INT externa, que aparece aí no título, significa, né, lá, cenas que acontecem em ambiente interno ou externo, e a C, outras informações, além desse INT e desse EST que aparece, né, nesses títulos, olha lá, ó, pode, vem, né, especificando o lugar, né, um ambiente que vai acontecer, e o momento, se é de dia, se é de noite, aí ele vai caracterizando ali o momento que vai ser passando. Ele são as informações, né? Lembra que a gente falou na aula passada? É os momentos, né, das ações, o que está acontecendo naquele momento ali. Para ele não se perder, ele precisa colocar isso. Até já pensou, se não botar se é de dia, se é de noite, ele filma uma ação, vai filmar lá, né, a parte do filme, uma coisa que acontece de dia, está filmando à noite. Aí vai perder da parte, né, de tempo do cronológico, vamos colocar assim, né, do filme. 6. Como são indicadas as falas dos personagens, né? As falas dos personagens, eles são indicados com travessão, né? Aqui, ó, travessão, travessão, travessão. A gente pode perceber, ó, travessão, que também em alguns momentos, ó, a escrita também tá diferente, tá vendo? Ela tá meio em itálico, ela tá meio de ladinho, né? Tá meio de itálico, mas o travessão é importante, né? Então, elas são indicadas através das travessões. 7. O roteiro de cinema se assemelha em alguns aspectos a um texto teatral. Explique quais são as semelhanças entre esses gêneros. Então, né, como eles são parecidos, né, ele quer a semelhança de um texto teatral para esse roteiro de cinema. Quanto a ele quer a semelhança do tipo de discurso, direto ou indireto, usado para apresentar as falas, né? Então, nesse caso aí, né, a semelhança está no discurso direto, né? Por quê? Porque tem diálogo, tanto na peça teatral quanto no filme, né? Quanto nesse roteiro de filme. Então, ambos vão tratar desse discurso direto nas falas, no diálogo dos personagens. Essa é a semelhança entre os dois. Aqui está o nosso gabarito, né? As falas são demarcadas com os travessões, e a semelhança aí nas falas entre teatro e roteiro de cinema está no meio dos diálogos, que se trata do discurso direto, ok? Vamos continuar nessas semelhanças aí. Na próxima, na B, fala assim:
a forma como são identificadas as falas de cada personagem, né? Elas são introduzidas com os nomes de personagens, né? Que vai falar aqui, ó. Isso acontece também lá na peça de teatro, né? Nós temos o personagem aqui, ó. Borrachinha, o que a Borrachinha falou? Mas pode ir no todo mundo. A Nancy, o que a Nancy falou? Sim. Aqui, o Benjamin, mais todo mundo, o senhor quer dizer todo mundo, todo mundo. Então, tanto na peça de teatro quanto, né, no roteiro de cinema, essas falas desse personagem, ela vem indicando, né, o nome do personagem, né, e essa fala desse personagem em sequência, né, a interpretação dessa fala. Perfeito? Nascer. Qual é o objetivo com que são produzidos, né? Esses textos, qual é o objetivo dos textos da peça de teatro e do roteiro de cinema? Para quê? Para encenação, né? Eles são textos dramáticos, né? Que tem aí como representação dramatizar, seja ele, né, na gravação do filme, na produção desse filme, seja ele na representação da peça de teatro, né? Então, o objetivo é essa encenação, né, desses textos, tanto do texto dramático quanto do roteiro de cinema que foi feito para a gravação do filme, né? E na D, as rubricas apresentadas, né? Então, nós vimos que tanto lá no texto de teatro, né, quando a gente viu as rubricas, quanto no roteiro de cinema, elas têm essa opção, né, de estar apresentadas ali. Para quê? Para o objetivo de orientar os atores, né? Bem, o que ele vai fazer naquele momento, qual vai ser a movimentação dele, qual vai ser a fala, qual vai ser o sentimento. Então, essa rubrica está aí para esse momento de observação, né, desses atores perante o seu momento. Naquele momento, ele vai fazer o quê? Né, a cara que ele vai fazer, a ação, ele está triste, ele está feliz, ele vai chorar, ele vai sentar, ele vai ficar de lado. Então, as rubricas eles são nesses fatores para orientar, né, tanto lá na peça de teatro, quanto aqui nas gravações dos filmes, né, que estão no roteiro. Então, aqui está o nosso gabarito, B de bola, a forma como são identificadas as falas de cada personagem. Aí está ali, né? Tem os nomes dos personagens e as suas falas. Qual é o objetivo? Para encenar, seja ele, né, na produção, na orientação da gravação do filme, seja ele na representação da peça de teatro. E as rubricas, né? Tanto na peça de teatro quanto no roteiro de cinema, as rubricas têm como objetivo, né, tá dando esse norte aí, orientar os atores, né? Tudo nessa produção. Seja ele como ele vai se sentar, como ele vai se comportar, nos sentimentos, né? A participação por um todo nessa adequação, ok? Então, por hoje, a gente finaliza aí, né? Nossa aula foi bem cansativa, mas nós conseguimos ver bastante coisa, né? Através desses exercícios que nós fizemos hoje, a gente conseguiu fechar tudo que eu falei na semana passada, né? Tudo que se tem dentro de uma peça, né, teatral e também no roteiro de cinema, porque elas estão muito parecidas, elas são semelhantes, né? Até porque todas elas estão ali fazendo uma representação, né? E toda a importância aí do nossa escrita, né? Ela aí, nesse caso, hoje, do roteiro de cinema. Nas aulas anteriores, nós vimos para peça de teatro, tá bom? Então, semana que vem, ou na aula que vem, semana que vem já é outra unidade. Na aula que vem, vamos exercitar mais um pouquinho esse roteiro de cinema. Faltou algumas coisinhas aí para a gente colocar de exercício desse texto, mas para ela não ficar muito cansativa, eu dividi. Vou colocar para a gente finalizar na próxima aula e a gente finaliza essa parte de roteiro para na próxima semana entrarmos na unidade 4. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.